Manhã Pan Entrevista. Olá, bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan através do rádio nos 91,5, para você que nos acompanha pelo YouTube, também pelo Facebook. Sou o Cristiano Geraldo, chegando hoje de um cenário diferente. Você que está ouvindo pelo rádio não tem noção de onde a gente está, mas quem está acompanhando pelas plataformas de vídeo sabe que nós estamos em um outro ambiente. Saímos do estúdio multiuso da Jovem Pan e estamos aqui na clínica do Dr. Cristiano Herrera. Estamos vindo conhecer pessoalmente esse espaço que é tão bacana, que tem muita coisa boa para a gente falar. E o meu xará, o nosso anfitrião de hoje, está comigo aqui. A gente vai bater um papo aqui pelo rádio, também pelo Facebook, pelo YouTube. Doutor Cristiano Herrera, muito obrigado por nos receber aqui no seu espaço, mostrar a sua casa, o espaço onde o seu trabalho acontece e nos permitir bater esse papo com você aqui. É um prazer e uma honra a gente estar presente aqui nesse momento. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo pela Rádio Jovem Pan. É um prazer ter vocês aqui conhecendo a minha clínica, poder mostrar meu espaço e continuar abordando assim temas que são tão importantes como é a saúde mental. Bom, eu já vou começar a falar da avaliação neuropsicológica, porque é aqui que acontece a avaliação neuropsicológica. Essa, inclusive, é uma sala de atendimento onde o doutor tem o relacionamento com os seus pacientes, as sessões de terapia, enfim. E a gente vai falar a respeito desse assunto porque eu passei pela avaliação neuropsicológica, eu já falei disso em outras oportunidades, eu estou muito encantado com a abrangência da avaliação. Eu pude ter algumas noções sobre mim mesmo que eu não tinha e conhecer algumas coisas que a gente só tem, eu acho, mas objetivamente a gente não tem esse conhecimento da gente mesmo. E é uma questão que a gente pode falar para crianças, para jovens, adolescentes, para adultos, para profissionais de meia idade, para pessoas de meia idade e também para os idosos, porque a cada fase da vida a gente tem um retrato da nossa personalidade, né, doutor? E no momento em que a gente vê a saúde mental sendo tão citada e tão levada a sério e sendo motivo, inclusive, de mudanças na legislação que obriga que as empresas tenham mais cuidado com isso, acho que é muito oportuno a gente falar. A avaliação neuropsicológica pode ser um divisor de água na vida das pessoas que querem se conhecer melhor, que querem conhecer as suas potencialidades e também aquilo que é necessário cuidar, doutor? Além desse processo da avaliação ser importante para o diagnóstico, ele é principalmente importante para o autoconhecimento, para você adquirir a convicção através de testes específicos, de testes padronizados do quanto você é inteligente, do quanto a sua atenção funciona nas diferentes atenções, o quanto a sua memória é eficiente, os seus perfis relacionados à personalidade. Então, a avaliação, além de dar uma condição de um diagnóstico, ela dá noção desse autoconhecimento, de você realmente ter acesso às suas habilidades, às suas dificuldades, e a partir daí poder se desenvolver ainda mais. A gente começou falando da avaliação em crianças, né, na infância, de crianças bem pequenas, a partir de 1 ano até a idade de 6, 7, do processo diagnóstico, que é a avaliação, com a entrevista com os pais, com as escalas, dos impactos, né, que esse mundo digital, que o excesso de telas tem causado na infância. Passamos o período da adolescência, até pegando o gancho, né, da série Adolescência, que mostrou todo o caos presente nesse mundo digital. A gente está vivendo a primeira geração de adolescentes que já nasceu usando dispositivos, já nasceu nessa geração de você ter smartphones onde você consegue acessar as redes sociais, e o quanto isso tem influenciado na saúde mental das crianças e dos adolescentes. Uma pesquisa recente da Folha de São Paulo mostrou que essa é a primeira vez na história que os níveis de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes são maiores do que nos adultos. Então, quando você pega um estudo internacional sobre qualidade de vida, sobre felicidade, você nota que esses índices estão baixando, principalmente puxados por essa população, que é de crianças e adolescentes. E aí a gente chega na parte que, assim, do diagnóstico de adultos. Porque muitos adultos ainda têm dúvida assim,
Ah, mas vale a pena fazer uma avaliação já sendo adulto, eu convivi a vida inteira com esses sintomas, talvez na minha idade não tenha tratamento, eu sou assim mesmo, não tenho o que fazer. E um adulto diagnosticado, ele causa um impacto ainda maior, porque assim, ele pode entender a si próprio e ajudar a entender um filho que às vezes tem algum problema. Muitas vezes é uma pessoa que se percebe extremamente capaz, mas que sente algumas limitações relacionadas à atenção, à memória, e acredita que não tem o que fazer, e através da avaliação você consegue perceber essas habilidades e dificuldades, ter um diagnóstico preciso e acesso a tratamentos que são eficientes, tanto na parte medicamentosa, tanto na parte de terapias alternativas, a gente trabalha com neuromodulação, biofeedback, e todo esse processo de avaliação começa exatamente nessa sala. Essa sala é a sala de entrevista, é a sala onde eu converso com os pais, eu converso com os adolescentes, eu converso muitas vezes com filhos de pais de mais idade, para a gente começar essa entrevista detalhada do que está acontecendo, há quanto tempo, do preenchimento das escalas, para a gente fazer o planejamento dos testes e ver para cada situação qual teste a gente vai aplicar, com o objetivo de trazer autoconhecimento, trazer um diagnóstico preciso, e aí sim a possibilidade de eu ter o tratamento adequado para mim ou para os meus entes familiares. Doutor, a gente vem falando já nessa nossa série de entrevistas da avaliação neuropsicológica. Falamos em crianças, falamos em adolescentes, da questão das telas, falamos de algumas questões. E aí, partindo para a vida adulta, nós nos deparamos, e eu consumo muito conteúdo do mundo corporativo, né? E a gente tem percebido uma mudança da relação das pessoas com o trabalho, com o ambiente corporativo, aquela coisa de as pessoas que levantam 5 horas da manhã, tomam um banho gelado e não sei o quê, essa rigidez, quase que uma coisa militar, parece estar dando lugar a uma outra percepção em relação à relação das pessoas com o mercado de trabalho. Porém, não são incomuns, às vezes, que a gente encontra pessoas extremamente infelizes nas suas carreiras. Profissionais que têm um determinado sucesso, mas que não se sentem completos com os caminhos que a vida segue. Não seria pertinente a gente fazer uma observação para talvez essa pessoa é infeliz com a carreira porque optou lá atrás, baseado em um teste vocacional que indicou que ela tinha alguma aptidão, ou por conta da influência da família teve que escolher uma carreira para agradar aos pais, sem passar por uma etapa de autoconhecimento. Então nós podemos encontrar pessoas, por exemplo, bombeiros que seriam mais felizes sendo médicos, ou médicos que seriam mais felizes sendo bombeiros, ou alguma outra coisa, ou um atleta que gostaria de ser atleta, mas teve esse sonho interrompido por alguma questão. Nós não estamos entrando na era em que o autoconhecimento passa a ser um conhecimento obrigatório de cada um de nós. Do contrário, nós estamos fadados a viver infelizes e insatisfeitos com o que a gente tem na vida? Isso é muito importante, assim, do desenvolvimento desse autoconhecimento, dessa autoconsciência de si próprio, de como eu reajo às coisas, de como funciona a minha parte cognitiva, até para eu ter acesso a entender minha vocação. Porque hoje as pessoas têm uma pressão social, familiar, ambiental, de escolher determinadas carreiras muito menos baseadas no próprio autoconhecimento e na vocação, mas muito mais focadas naquilo que é socialmente mais adequado ou que a família acredita que seja melhor para aquele tipo de vida futura que você quer ser. Então, quando alguém escolhe uma carreira que não é exatamente a vocação, aquilo que ele se sente feliz fazendo, aquilo que ele tem aquela consciência que ele nasceu para desenvolver, é muito difícil você estabelecer uma rotina como essa, assim. Por que eu acordaria às 5 horas da manhã para ter uma rotina para fazer, ao longo do dia, exercer uma atividade que eu não amo, que eu não gosto demais? Qual vai ser o grau de dedicação, de estudo que eu vou ter trabalhando numa área que eu realmente não tenho tanta afinidade e vocação? E a gente tem que tomar essa decisão muitas vezes muito jovem. Então, assim, eu tenho o meu caso pessoal, assim, a minha primeira formação é Direito, eu passei em Direito com 18 anos, me formei em Direito, peguei meu AB, e quando eu saí para o mercado de trabalho e comecei a exercitar
A prática eu percebi assim que eu não tinha aquele desejo, eu não tinha aquela vontade, aquela vocação, aquele amor pela profissão que é necessário para você alcançar um patamar alto dentro de uma profissão. Hoje é tudo muito competitivo. E foi através assim de conhecer o trabalho da psicologia, principalmente da neuropsicologia, e passar eu mesmo para o processo de avaliação e descobrir as minhas qualidades, as minhas dificuldades, que eu decidi partir para a área da psicologia já numa idade mais avançada. Então, se eu tivesse tido a oportunidade de passar por esse processo de autoconhecimento, de avaliação, de ir num psicólogo, de conversar com pessoas da família sobre para que eu sirvo, no que vocês me percebem capaz, qual que é a minha vocação, de ter essa possibilidade de uma introspecção, de avaliar no que eu me sentiria feliz trabalhando nos próximos 5 anos de forma intensa, tendo que estudar, tendo que fazer curso. E quando você descobre essa vocação, esse chamado, é muito mais fácil para você desenvolver, porque não tem aquela coisa da obrigatoriedade de estudar, da coisa da obrigatoriedade de eu ir trabalhar mesmo sem estar muita vontade. Então, quando você descobre essas habilidades, a sua vocação, o caminho para você alcançar o sucesso fica muito mais fácil. E você acaba criando a tua própria perspectiva de quem você é e deixa de se basear muito naquilo que a sociedade pensa ou aquilo que o outro pensa a meu respeito. A gente pode dizer, doutor, que nós passamos por várias fases, né? Eu me lembro que na época que eu estava lá no na sétima, oitava série, que começou-se a falar sobre globalização. Então nós estamos na era da globalização. Nós estamos na era da informatização. Nós estamos na era da informação, da comunicação. Nós vamos mudando de eras. Nós podemos dizer que hoje nós estamos entrando na era, e que se não for pelo amor, vai ser pela dor, na era do autoconhecimento. Porque conhecimento a humanidade já tem, mas falta os indivíduos se autoconhecerem para saberem os seus limites e para saberem até se eles não estão se impondo limites que poderiam ser mais além daquilo que eles conseguem. Então, só para simplificar a pergunta, nós podemos estar entrando, ou já estamos entrando, na era do autoconhecimento, e isso pode ser uma coisa positiva? Eu acho que a gente veio de uma época em que o conhecimento real, o conhecimento científico, o conhecimento moral era muito valorizado, e a gente passou por uma época de desinformação, que é assim, descaracterizar todos os conceitos morais, conceitos biológicos, conceitos éticos, conceitos científicos e começar a relativizar. Então o que a gente percebe é que de grande parte da mídia, de grande parte da indústria que faz essa parte da propaganda, existe uma necessidade de categorizar as pessoas, alterar o pensamento, modificar as crenças e os costumes, que acabaram gerando essa crise de identidade que a gente vive. Hoje os jovens, os adolescentes, eles têm uma dificuldade muito grande de se entender no mundo, de saber o que é certo e errado, de saber o que é moral e o que não é, do que eu posso ou não posso fazer, que a gente criou uma sociedade que o pai tem a obrigação de agradar a criança, de ser o legal da história, de que você não pode cobrar, que o adolescente não pode trabalhar, mas ele tem uma liberdade que, por exemplo, para sair, para usar drogas, para cometer crimes que, assim, não deveria acontecer nessa faixa etária. E a gente entrou agora num momento que o acesso que a gente tinha ao comportamento das pessoas e dos adolescentes era visível, a gente convivia com as pessoas, conhecia os amigos, e hoje a gente vê que muitos jovens têm uma vida virtual muito mais presente que uma vida normal. E quando eles se tornam jovens adultos e saem para uma vida real, de ter que interagir com a pessoa, de ter que trabalhar no ambiente, de ter que socializar, muitos deles não estão preparados. Hoje a frequência de filhos únicos é muito maior, a frequência de crianças assim que têm acesso a muito mais coisas do que deveriam ter em idades que elas não estão preparadas muitas vezes para lidar com certos conteúdos, tem se tornado mais frequente. E a única saída que a gente tem para essa imposição social, para essa imposição moral, para essa ideologia que eles tentam enfiar na sociedade como se fosse algo comum e que sempre aconteceu e que nunca aconteceu e houve em lugar nenhum da humanidade uma sociedade liderada pelas crianças,
lideradas por aquilo que eu penso e não por aquilo que é, lideradas por sentimentos e não por uma pesquisa científica. O autoconhecimento, a possibilidade de você ter instrumentos que validam aspectos da sua personalidade, da sua inteligência, trazem você para um aspecto mais real da vida. Trazem você para as suas habilidades e, principalmente, para você descobrir suas dificuldades. Porque se eu sei que eu tenho uma dificuldade de socialização, se eu sou uma pessoa muito introvertida, eu consigo buscar uma terapia, uma medicação, um novo tratamento que possa me auxiliar com a minha dificuldade. Mas hoje a gente vive uma sociedade que tudo é aceito. As suas dificuldades, assim, tem muita gente que acredita que por ter TDAH não tem necessidade de ter organização, não tem necessidade de disciplina, e vira quase que uma desculpa, sendo que deveria ser o oposto, assim. Até por eu saber que eu tenho TDAH, eu deveria ter um compromisso muito maior com disciplina, com rotina, com organização. Então a avaliação permite você muitas vezes conhecer a si próprio, mas também conhecer seu filho. Porque hoje está muito difícil acessar. Você pergunta para um jovem se está tudo bem, ele vai responder que sim, mas através de testes de personalidade, de atenção, de desempenho escolar, você consegue mensurar essas coisas e ver se realmente está tudo bem. E isso tem se expandido tanto que agora a gente tem leis específicas sobre a promoção da saúde mental no ambiente do trabalho. Então, assim, a gente criou uma necessidade através da NR01 da empresa se tornar responsável pela saúde mental desse empregado. Desde a contratação, onde é muito importante você já traçar um perfil desse funcionário para saber se ele já não tem algumas predisposições, no acompanhamento dele ao longo do trabalho, para ir percebendo, tanto subjetivamente, através da observação, através da análise do ambiente e das relações, mas objetivamente, através de testes, de escalas, para avaliar como está a saúde mental desse funcionário durante o trabalho. Principalmente na prevenção, de criar um ambiente de trabalho saudável, de criar alternativas dentro do próprio ambiente de trabalho para se exercitar essa saúde mental, mas também na orientação, em como a pessoa deve lidar com a vida pessoal, com o autocuidado, com a saúde mental, a saúde física. Então, todos esses fatores são muito importantes para o indivíduo se desenvolver dentro da empresa num ambiente saudável, que vai gerar um aumento da produtividade. Você, com um indivíduo satisfeito, com um indivíduo saudável mentalmente, a chance de ocorrer um afastamento por um problema mental é menor e também acaba gerando benefício para a empresa no sentido do aumento da produtividade e da menor incidência de processos trabalhistas de afastamento por problemas de saúde mental. Muito bem, para você que está nos acompanhando, o Dr. Cristiano Herrera, hoje nos recebendo na sua clínica, a Clínica Dr. Cristiano Herrera, aqui na rua Manaus 525, no primeiro andar. É um espaço espetacular que a gente vai ter oportunidade de mostrar para quem está com a gente aqui no YouTube, mas a gente está falando a respeito de vários aspectos ligados à atividade do Dr. Cristiano Herrera, que é neuropsicólogo, tem formação em Harvard e está com informações muito frescas aí que a gente pode dizer. Porque veja bem, essa questão da NR01 é uma norma que entra em vigor agora em maio, a partir partir do dia 25, dia 26 de maio, se eu não estou enganado, mas final de maio entra em vigor essa norma regulamentadora que muda a relação das empresas no sentido de cuidar da saúde mental dos seus funcionários. É aquela coisa que era só teoria, o clima organizacional precisa ser bom e tal. As empresas vão ter que cuidar da saúde mental dos seus funcionários. Então, o que já acontecia com a ergonomia, com as cadeiras, com os espaços, com a elevação do monitor, com aquela plataforma para colocar o pé, com os EPIs, tudo, a saúde mental acaba recebendo um olhar diferenciado. Isso tudo por força de lei. E, na verdade, se a gente for parar para pensar, quando uma empresa contrata um funcionário, um colaborador ou com qualquer nomenclatura que a gente possa dar, ela faz um exame admissional para conferir se as condições físicas daquela pessoa estão em ordem. Mas você pega uma pessoa que vai trabalhar no escritório, com exceção daquelas que podem ter lesões por esforços repetitivos e tal,
ela não vai ter uma exposição a grandes riscos físicos, mas os riscos mentais, a insalubridade mental, ela existe. Então, isso pode. A avaliação neuropsicológica passa a ser uma ferramenta que as empresas podem optar a utilizarem para se prevenirem contra várias questões que podem acontecer. Você vai detectar se aquele funcionário tem uma predisposição a ter alguma questão relacionada à saúde mental, não significa que você não vai contratar. Não. Significa que você sabe que você tem alguns cuidados diferenciados a dar para essa pessoa. E eu vou além, doutor. O profissional, a gente aprendia quando fazia cursinho de informática a fazer currículo, né? E hoje o currículo é um negócio, se ele não for bem formatado, as pessoas não veem. E a gente sabe que o currículo é um negócio que existem muitas questões relacionadas a isso. Não seria prudente, e até um ponto positivo para o profissional, por exemplo, eu, Cristiano, suponhamos que quero mudar de carreira. E aí vou procurar uma colocação no mercado de trabalho em qualquer outro lugar. Se eu chegar com a minha avaliação neuropsicológica, que dá para o empregador, além das minhas habilidades profissionais, as minhas características pessoais de personalidade, isso também já não se tornaria um diferencial? Ou seja, a gente tem várias possibilidades para a questão da avaliação neuropsicológica, que é a primeira, as empresas talvez poderiam olhar isso como uma ferramenta de prevenção de problemas e aumento da qualidade do clima organizacional, porque você vai contratar um líder que na avaliação neuropsicológica seriam apontadas algumas características, e esse cara vai ser o cara que vai estragar o seu clima organizacional. Veja, nós temos um caminho, um problema a ser resolvido e ao mesmo tempo a gente tem uma solução, que é a avaliação neuropsicológica. Até essa necessidade da avaliação psicossocial agora para fazer o processo da contratação, do acompanhamento do profissional dentro do ambiente de trabalho, criou essa necessidade de a gente trazer esse produto, que é a avaliação psicossocial, na contratação, no ambiente de trabalho, na prevenção, porque assim a gente acaba tornando a empresa um ambiente mais seguro. Mas a empresa também pode procurar, por exemplo, se ela tem um cargo de muita importância, um cargo de liderança, que requer habilidades específicas, a empresa pode vir com essa demanda e trazer, ó, eu preciso de uma pessoa com nível de inteligência X, que tenha tal característica de personalidade, tem que ser uma pessoa extrovertida, não pode ser uma pessoa muito neurótica no sentido de ser muito detalhista a pequenos erros, porque a gente precisa ter uma produtividade grande. Então a empresa pode trazer essas características até numa contratação. A própria pessoa muitas vezes se vê numa encruzilhada de chegar num ponto assim que ela está prestes a conseguir uma promoção, que ela precisa alcançar alguns objetivos e muitas vezes ela não consegue, não sabe exatamente por quê. E às vezes na avaliação neuropsicológica ela descobre que ela tem um transtorno de déficit de atenção, às vezes na avaliação neuropsicológica ela percebe que tem um transtorno de ansiedade. Muitas pessoas me procuram assim por conta de hoje no serviço ter dificuldade assim na interpretação de textos, na escrita de um documento. E quando você faz a avaliação, você percebe que essa pessoa tem um transtorno da aprendizagem, dislexia, disgrafia e descalculia, que nunca foi diagnosticado. Então a avaliação traz essa possibilidade de você descobrir o que está faltando, o que está de errado assim comigo, para eu poder me acertar, para eu poder ter acesso a um tratamento e também poder trazer dentro, por exemplo, de um currículo, um substrato objetivo. Olha, além dessas capacitações, além dessas formações, eu também tenho essas características de personalidade, eu tenho esse perfil de inteligência, eu tenho uma atenção que é muito boa, que às vezes vai te diferenciar na hora de arrumar um serviço que requer uma atenção concentrada importante. E dentro da empresa, essa avaliação ergonômica, a gente faz tanto essa parte de avaliar o ambiente, mas a gente está muito focado mais no ambiente institucional, em qual que é a característica que aquela empresa quer passar como empresa, quais são os fundamentos daquela empresa, até para eu contratar um funcionário que partilhe das mesmas ideias, dos mesmos princípios, da mesma moral que eu quero implantar dentro da minha empresa. Então, assim, na hora de contratar isso é muito importante. E na monitoração, porque se eu percebo que esse candidato tem certos problemas emocionais, às vezes até o ponto de locação,
aonde ele vai ser posto para trabalhar, com quem ele vai se relacionar no ambiente do trabalho, pode ser manejado e evitar um problema emocional. Por isso a gente vai fazer também o acompanhamento, que é ao longo do tempo, ir na empresa, avaliar esses funcionários e ver como está a saúde mental, e avaliar como dentro da própria empresa a gente pode promover palestra, a gente pode chamar profissionais, a gente pode criar um ambiente dentro da empresa que seja favorável à promoção da saúde mental, evitando assim o adoecimento, o afastamento e também os processos trabalhistas que muitas vezes podem vir por causa de burnout, por causa de dano moral. Então tem que ter uma consciência muito grande de como tratar seu funcionário hoje. Hoje a gente vive numa sociedade sendo politicamente correto, que aquilo que você fala, mesmo que seja sem intenção, pode virar um processo trabalhista. A gente tem visto uma onda de acusações feitas contra homens que no fim nem fundamento tem, no fim não tem uma verdade por trás, e se é feito um juízo assim de julgamento muito anterior. Então a gente tem que tomar muito cuidado em como se postar no mundo. A gente vive num mundo que hoje tudo é gravado, que tudo é visto, que tudo pode ser considerado uma ofensa. Então, assim, esse treinamento de como lidar, de como falar com o funcionário, de criar um ambiente não tóxico, é muito importante para a produtividade da empresa e para evitar esses afastamentos e esses processos trabalhistas e de dano moral. Doutor Cristiano Herrera com a gente aqui na Manhã Pan. Hoje nós estamos fora do nosso estúdio multiuso. Você que está acompanhando pelo YouTube está vendo na imagem, e você que está acompanhando pelo rádio talvez deve ter percebido alguma diferença no áudio, mas o conteúdo de altíssima qualidade. Afinal de contas, o doutor Cristiano Herrera tem muita coisa boa para falar para a gente. O doutor Cristiano vai continuar com a gente aqui, porque esse bate-papo vai continuar. Nós vamos agradecer você que está com a gente no rádio até agora. Muito obrigado pela sua audiência. A gente sempre se fala aqui na Jovem Pan. Um grande abraço e até mais. Mas a gente continua também com quem está com a gente no YouTube, doutor. Agora a gente não tem mais preocupação com o tempo na internet é quase que infinito, né? Só o tempo que a nossa fita vai durar aí. Mas a gente tem que olhar para essa questão da saúde mental nas organizações, porque o doutor estava falando, eu estava pensando aqui. Uma empresa que vai contratar um executivo que vai ter um salário na casa de mais de 10 mil reais. Se esse cara não tiver bem avaliado, se as habilidades dele forem incompatíveis com a sua condição psicológica, com as suas características de personalidade, ele pode se tornar um profissional muito mais caro, porque ele pode arruinar o ambiente organizacional, ele pode trazer problemas para a sua empresa que talvez você não está disposto a lidar. E o próprio empresário, ele tem que passar pela sua avaliação neuropsicológica, porque ele vai entender com quais pessoas ele pode ter mais afinidade e, a partir daí, escolher bem os líderes que vão representá-lo. A gente tem várias possibilidades dentro desse universo, mas independente de ser no mundo corporativo ou na vida pessoal, a gente tem pessoas, por exemplo, eu conheço pessoas muito próximas a mim que tem, às vezes a criança demora um pouquinho mais para falar e vem, olha, eu acho que isso aí tem que ver. Já está insinuando que a criança é autista, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Então, mãe, você que é mãe, que tem um filho na mais tenra idade aí, está com dificuldade de comunicação, está num atraso de fala, você está percebendo um negócio diferente no desenvolvimento da criança, ao invés de ficar se aborrecendo com o que as pessoas falam por achismo, avaliar essa criança é um passo importante e muito mais sólido. Para a mãe, que o adolescente é um mistério universal em qualquer época da existência humana. Você, mãe, você, pai, quer conhecer como é que está o retrato? Assisti uma série chama Acusado. E o primeiro episódio é um pai que está, uma família, né? O filho está apresentando problemas e está colocando em risco a sociedade, e o pai chega ao extremo de pensar em cometer um crime ali para se livrar daquele filho. Ele planeja uma viagem, ele tenta, o filho que já tem um traço de psicopatia sai na frente do pai e fala, você estava pensando em dar fim na minha vida, né? Eu estou economizando as palavras porque o algoritmo do YouTube costuma derrubar essas lives.
E o filho dobra o pai fica se sentindo culpado e poucos dias depois ele comete um ato de violência na escola e com arma de fogo atira nos seus colegas e mata muita gente. O pai foi para o tribunal porque sabia que o filho estava com esse desvio psicológico, com esse transtorno aí, e não fez nada. Quer dizer, o pai também não sabia como agir. O pai se baseou apenas pelo que o filho falava, mas se tivesse uma avaliação neuropsicológica aí, talvez o problema teria deixado de existir. Eu acho que até para casamento, doutor, quando a pessoa faz aqueles exames pré-nupciais para casar, mas a avaliação neuropsicológica é importante, você vai dividir a vida com a pessoa. E se a pessoa não se conhece, fica difícil você conhecê-la. Então, quer dizer, o autoconhecimento, volto lá na questão do autoconhecimento, é o que pode ser um divisor de águas para a sociedade moderna, né? Vamos ler, você falou no começo assim da importância do empresário fazer uma avaliação. Porque se o empresário que está montando uma equipe passa por um processo de avaliação, ele vai descobrir quais são suas capacidades, quais são suas dificuldades e seu perfil de personalidade, para poder saber qual o tipo de pessoa que vai se dar melhor com ele, se relacionar melhor e ter as habilidades que vão complementar aquela equipe. Então, através desse primeiro perfil, que é assim, quem eu sou, eu consigo descobrir através de outros perfis quem eu preciso para montar uma equipe eficiente, que seja coordenada, cada um com as suas habilidades específicas, mas que forme um grupo coeso, que consiga ter uma produção alta. Aqui, tanto a secretária quanto um psicólogo que vem trabalhar na clínica, a gente sempre faz esse processo de avaliação, porque eu preciso saber quais são os conceitos que essa pessoa tem a respeito daquilo que eu acredito, eu preciso saber se o nível de inteligência dela para o cargo é adequado, se o perfil de personalidade dela vai bater comigo, vai bater com algum outro funcionário que trabalha, se a secretária tem que ter algumas características importantes, ela tem que ser uma pessoa paciente, ela tem que ser uma pessoa consciente, ela tem que ser razoavelmente concordante, não pode ser uma pessoa que bate muito de frente, que tenta impor sua vontade. E se você pega uma pessoa assim, que na entrevista se comporta de um modo mais natural, e você põe trabalhar ela no lugar errado, com as pessoas que não têm nada a ver com ela, você acaba criando um desequilíbrio dentro do organismo. Outra coisa que você relaciona assim, a gente tem uma criança pequena que começa a ir na escola, e a escola chama e relata que, por exemplo, a criança não está falando, ou a criança é muito agitada, e aí você já estabelece um preconceito sobre o que aquela criança tem, sem ter analisado as causas daquele comportamento. Eu posso ter uma criança que tem um atraso de fala por ter um atraso na linguagem, eu posso ter uma criança que tem atraso de fala por ser autista, eu posso ter uma criança que tem atraso de fala por falta de estímulo. Então, se eu pego uma criança de 1 ou 2 anos que passa horas na frente de uma tela, ela só tem estímulos auditivos e visuais. Ela não executa a fala. Ela não treina a linguagem expressiva, ela não vai ficar olhando no olho da pessoa na tela do computador. Então, a socialização, a linguagem, muitas vezes pode ser alterada por os outros fatores. E na avaliação neuropsicológica, você consegue separar aquilo que é orgânico, que é um déficit mesmo que já vem da pessoa, como no caso do autismo, como no atraso da fala, como por problemas comportamentais que podem simular autismo, como por problemas emocionais e comportamentais que podem simular o TDAH, por dificuldades escolares que podem ser um transtorno da aprendizagem, mas você pode ter um TDAH num ponto que te atrapalha a aprender, porque você não consegue ficar parado e se concentrar por muito tempo. Então a avaliação traz esse panorama. Seria interessante assim, se eu for estabelecer uma relação com alguém, quanto mais eu conheço essa pessoa, menos pego de surpresa você no meio da relação. Então, assim, ter um diálogo, deixar as pessoas se expressar para mostrar quem ela é, que tipo de personalidade ela tem, ajuda muito a você também conseguir adaptar a sua personalidade para conseguir conviver em alguém em harmonia. Porque num casamento é uma renúncia que você faz a si próprio, ao seu ego, para você estabelecer uma relação com alguém. E isso se torna mais intenso assim quando você forma essa estrutura que é a família,
que você tem um filho, que esse filho é o produto de duas pessoas, da interação dessas duas pessoas, e a tua responsabilidade tem que ser com ele. Então, assim, meus comportamentos não podem mais ser os mesmos quando era só eu no mundo e eu não era casado e eu não tinha filhos. Ao longo do tempo, a gente vai tendo um absenteísmo de si próprio, assim, a gente vai deixando de se preocupar tanto consigo e começando a se focar na carreira, começando a se focar na família, nos filhos, que é esse processo da maturação que hoje tantos jovens têm pavor, têm muito medo, porque eles foram criados com tanta coisa disponível, sem princípio da reciprocidade, ou seja, eu tenho o melhor celular do mundo, mesmo sendo um péssimo aluno, mesmo não tendo um bom comportamento. E quando ele vai para uma vida adulta que responsabilidade, comportamento tem consequência, muitas vezes ele não sabe lidar com essa frustração de não ter aquilo que ele quer na hora que ele quer, que as pessoas não vão ceder às vontades dele, que nem os pais ou os avós cediam. E isso gera essa angústia, esse vazio existencial que a gente percebe tanto hoje em adolescentes e jovens, e isso está cada vez se tornando mais frequente nas crianças. A gente nunca teve níveis de ansiedade e depressão tão altos em crianças e adolescentes. A quantidade de procura de crianças com atraso de fala, suspeita de autismo, ideação suicida, automutilação, anorexia, e tudo isso a gente acaba chegando no mesmo ponto. Qual que é o parâmetro que essas crianças estão tendo de ideal de eu? É a modelo que é anoréxica, que mostra o corpo na TV e ela acredita que aquilo é algo obrigatório para ser feliz? Se tem uma ideologia que é radical no feminismo ou no machismo e eu não consigo me adaptar, eu acabo aderindo a essas doutrinas para justificar minhas próprias dificuldades e acaba impedindo de me transformar como pessoa e de me melhorar como ser humano. Então a gente vive num momento que é tudo muito novo. A adolescência sempre foi um mistério e você imagina agora que esses adolescentes têm uma vida paralela nas redes sociais e no virtual que a gente sequer tem acesso à linguagem que eles usam, aos termos, a como eles se comunicam socialmente. Então a gente vive essa grande mudança nas crianças, nos jovens que estão se tornando adultos, de um ambiente que nunca existiu, de uma moral, de uma política, de uma desvalorização dos conceitos de família, de moral, que deixam eles completamente perdidos. E o que eu percebo é que os jovens querem que alguém direcione, que alguém limite, que alguém imponha regras, porque é disso que eles precisam. Eles ainda não têm a capacidade de desenvolver assim a habilidade de fazer o que é melhor para eles, de desenvolver uma responsabilidade. E a função dos pais é exatamente essa, a função da escola é exatamente essa, de exercer certa autoridade para impor limites, para mostrar o que é certo e errado. E os pais e a escola perderam a autoridade para os seus filhos para influências. Tem influências aí que você vê que assim, o conteúdo que eles expõem é péssimo, que os exemplos que eles dão é péssimo e são os ídolos de muitas crianças e adolescentes. E os pais muitas vezes nem sabem dessa existência. E aí fica essa conversa assim, que eu tenho que entender melhor esse mundo, que eu tenho que entrar como adulto nesse mundo da criança para entender esse mundo dela e do adolescente e fazer parte disso. E, na verdade, é exatamente o oposto. Teu filho não devia fazer parte, tá nesse mundo. Você tem a obrigação de tirar ele dessa porcaria, desse vício, que hoje, assim, os maiores vícios do mundo é pornografia e jogo virtual. Você vê na TV assim, é o tempo inteiro propaganda de bet. É o tempo inteiro propaganda de que nem existia há pouco tempo atrás. E hoje, assim, o jogo era proibido, hoje é totalmente legalizado. E você vê assim, um aumento na incidência de vício em jogo enorme, um aumento da incidência de vício em pornografia, porque se você dá um celular para um adolescente de 13 anos, a chance dele acessar um conteúdo impróprio para a idade é muito alta. Eles não são mais crianças pequenas que não... Então, assim, se não tiver um filtro, se não tiver um pai olhando, se você dá um computador para o teu filho, um celular, e foi você que deu, de quem seria a obrigação de monitorar aquilo que ele está assistindo? E se você acha que é invadir a privacidade dele monitorar aquilo que ele está fazendo, você está subvertendo, é tua obrigação monitorar o que ele está vendo.
é tua obrigação ver quem ele segue, as doutrinas que ele está assistindo, os livros que ele está lendo. Eu fui na casa de um amigo outro dia, vi um livro de filosofia em cima da mesa, e perguntei, falei, mas você que está lendo? Ele falou, não, é meu filho. Eu falei, quantos anos tem seu filho? 13 anos. Foi assim, foi você que... Falei, não, ele foi na escola, foi na biblioteca, escolheu esse livro e trouxe para casa. E assim, é um tipo de doutrina nihilista que prega que a vida aqui não tem valor, que a sociedade é injusta, que vai criando esse senso de desapego da verdade, da vida nessas adolescentes. E se o pai não está interessado no que ele está vendo e monitora, fique tranquilo, tem muita gente interessada no que eles estão vendo, monitorando, induzindo eles a assistir certos conteúdos, e a gente vê uma sociedade de jovens pseudo-marxistas aí que não tem vontade de fazer nada, que acreditam que assim, no trabalho, eles têm que trabalhar na intensidade do quanto eles acham que eles deveriam receber. Então, assim, se eu não recebo tanto que eu acho que eu mereço, eu não trabalho direito. E as culpas do que me acontece é do meu empregador, que me deu o emprego, mas é o crápula da escola, é porque tem uma empresa. E aí você começa a ver essas doutrinas adentrarem na nossa sociedade e fazerem a cabeça das nossas crianças, a ponto de você ir numa universidade federal hoje, e eu não teria coragem de deixar minha filha passar numa federal. Se ela passar numa universidade federal, estadual, eu falo, parabéns, filha, mas você vai fazer uma faculdade privada, num lugar que eu possa ter o mínimo de noção do que eles estão pregando, do que eles estão falando, porque você vai em diretórios acadêmicos de universidades federais, é o caos. Tem fotos de ditador na parede, tem bandeira de direitos de não sei das quantas, tem um monte de líder comunista, tem um monte de maconheiro, de coisa... Eu falei assim, esse é o intuito da universidade? É para isso que eu vou preparar minha filha para ela chegar numa fase e ter acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de visão de mundo, que não deu certo em lugar nenhum do universo, comunismo, socialismo, nazismo, essas doutrinas totalitárias nunca funcionaram. Então, assim, a gente tem que resgatar eles desse ambiente tóxico, desse mundo virtual que não existe, dessas doutrinas mentirosas que só servem para iludir as pessoas e criarem desavença entre homens e mulheres, entre as classes sociais, entre o empregador e empregado, quando a gente deveria se unir no pró de todo mundo evoluir, de todo mundo progredir. E esse negócio que você tem que entender seu filho, entrar naquilo que ele assiste, compreender o mundo que ele está vivendo, é completamente irreal. Esse mundo que ele está vivendo e está frequentando não existe. É um mundo virtual inventado por alguém, e o melhor a fazer é tornar ele o mais afastado possível. Se ele vai numa escola que está todo mundo online e se faz bullying, tira ele da escola. Sabe? Por que eu vou deixar meu filho num ambiente que ele só sofre? E se lá na escola as crenças, a moral e a ética é completamente diferente do que eu prego, por que eu vou deixar ele lá? Por que eu vou colocar meu filho numa universidade que vai corromper a alma dele? Então, assim, essa participação, que assim, você vê e tomar uma atitude em direção àquilo que você acredita que seja o melhor para ele. E não se conformar assim, de deixar o mundo criar seu filho, deixar o professor ter mais influência que você sobre aquilo que ele pensa. Então eu acredito muito nessa responsabilidade que a gente tem que ter de conhecer o outro, de conhecer a realidade das coisas e tentar tornar esse jovem, essa criança, esse adolescente, num adulto capaz, porque ele não vai ser criança e adolescente para sempre. 90% da vida dele é a vida adulta, que é a realidade que a gente vive, de trabalho, de responsabilidade, de ter que ganhar dinheiro, de ter que pagar a conta. E não essa utopia de viver de auxílio, de viver de ilusão, de viver culpando as pessoas, o sistema por aquilo que acontece comigo. Se algo deu certo ou errado na vida, 90% é culpa da própria pessoa. Muito bem, doutor Cristiano Herrera com a gente aqui na Jovem Pan. O doutor está falando tudo isso até para apresentar um pouquinho da sua linha de raciocínio, porque eu acho que é importante também, quando você vai procurar um psicólogo, um neuropsicólogo, um profissional da saúde mental, é importante você saber se você tem afinidade com aquilo que é, com a linha de raciocínio, com aquilo que a pessoa pensa. Mas de tudo isso que o doutor Cristiano falou, a gente também tira uma outra informação que é: você que é pai, por exemplo, de adolescente, você nunca vai saber 100% o que passa com seu filho.
através da avaliação neuropsicológica, você tem a possibilidade de saber coisas que ele não te conta. É o retrato do momento de como está a personalidade. Né? Os traços da personalidade, o neuroticismo, toda aquela coisa. Eu achei fantástico isso aí, porque a gente conhece a nós mesmos, nós passamos a ter um autoconhecimento importantíssimo, e você, pai, você, mãe, consegue desvendar os mistérios daquilo que está se passando com o seu filho sem nenhuma interferência de manipulação, porque ele pode manipular você falando o que ele quiser que você ouça, mas aquilo que ele sente escondido na metodologia, a intenção da metodologia está implícita e você consegue identificar sem que ele consiga fazer manobras. Eu acho que fica bastante isso daí também, né, doutor? Muito, assim, tem testes que são projetivos que, assim, não são de perguntas e respostas. Você faz um desenho, você fala aquilo que você vê de um desenho e numa mancha de tinta, o que existe é uma mancha de tinta. O que você vê nela é uma projeção da sua própria personalidade. Então, a partir das respostas que são dadas nos testes de personalidade, onde você tem perguntas sobre vários temas e como você age, interage, nos testes de desenho, nos testes de mancha, você consegue traçar um perfil de personalidade, saber se essa pessoa passou por um trauma, se ela tem alguma questão quanto à própria sexualidade, se ela tem depressão, se ela tem ansiedade. Mesmo que a pessoa tente mascarar as respostas de forma verbal, nos testes projetivos é impossível. Assim, se eu te pedir para desenhar uma casa, não tem como você disfarçar emocionalmente no desenho de uma casa, porque cada coisa que você faz tem um significado de personalidade psicológico. Agora, imagina isso numa empresa, você ter acesso a esse grau de conhecimento do funcionário que você está contratando. Principalmente esses funcionários chaves que você falou, que são pessoas que vão assim, ser contratadas com salário muito alto, vão durar 2, 3 meses no emprego, vão ser demitidos, o cara vai ter que arcar com uma quantia enorme de dinheiro porque não contratou corretamente e não tem garantia nenhuma que a próxima contratação vai dar certo. Então o que a gente tenta fazer é isso, criar uma metodologia para fazer o rastreio desse mental, desse funcionário, se ele se adapta, se ele tem as características necessárias, ir acompanhando ele ao longo do tempo e monitorando a empresa como um ambiente saudável para que esses profissionais possam se desenvolver através de treinamento, da separação de poderes, de colocar cada um no seu respectivo lugar onde ele é mais produtivo. Muito bem, eu vou pedir para o doutor Cristiano agora para ele nos apresentar esse espaço tão bacana. Então a gente já vai se despedindo por aqui. Obrigado por nos receber, doutor. Foi um prazer estar com a nossa equipe aqui para fazer esse registro, para bater esse papo. Eu acho que é diferente da gente estar conversando lá no estúdio da Jovem Pan, porque aqui é a sua casa, aqui o ambiente é todo preparado para que a coisa flua mesmo. Tem uma questão, tudo aqui acho que tem um fundamento baseado na ciência, não é apenas eu acho que vai ficar bonito, a gente tem essa percepção. Então foi muito bom, o papo foi muito bacana, a gente conseguiu se aprofundar bastante. Espero que os nossos ouvintes e os nossos internautas tenham gostado do conteúdo de hoje. Mas eu vou agradecer e já despedir por aqui, mas eu quero dar um rolê aí pela clínica para a gente conhecer tudo. Vamos lá? Eu te agradeço muito, Cristiano, deixar para os pais assim, essa mensagem de que a qualquer momento é tempo de você ajudar uma criança. E tomar muito cuidado com uma tríade, que é assim, isolamento, tomar muito cuidado quando a criança ou adolescente começa a se isolar e ficar mais tempo no quarto, ficar mais tempo no celular. Isso vai para uma segunda coisa, que é o aumento da agressividade. Depois que eles se isolam e criam esse mundo individual, eles começam a ficar mais agressivos com os pais, com os amigos, e você começa a ter episódios de agressão na escola, e termina com a própria autoagressividade, um aumento na taxa de suicídio, de automutilação. Então, tá atento ao comportamento dessa criança e adolescente antes dele se isolar, antes dele se tornar agressivo, favorece você ter uma pessoa saudável. Muito bem, vamos conhecer a clínica do Dr. Cristiano Herrera, na rua Manaus 525, no centro de Catanduva, no primeiro andar. Clínica Dr. Cristiano Herrera. Vem com a gente conhecer. Bom dia, hoje vamos apresentar a clínica Dr. Cristiano Herrera.
Então aqui é onde a gente faz a entrevista inicial para poder fazer os tratamentos, a gente pergunta dos antecedentes, se há algum fator impeditivo para a utilização de alguns dos tratamentos que a gente tem. Esse é o aparelho de estimulação magnética transcraniana. É um aparelho desenvolvido para o tratamento de depressão, de ansiedade, de toque, de TDAH e autismo, onde a gente consegue, através de estímulos por pulsos magnéticos, estimular determinadas áreas do cérebro para a pessoa conseguir ter uma melhora nos sintomas de depressão, de distração e de ansiedade, de forma efetiva, não medicamentosa, sem efeitos colaterais, onde a gente consegue medir a quantidade de estímulo que chega diretamente numa área específica do cérebro. Então, diferente das medicações que você toma, passa pelo seu organismo e chega no cérebro como um todo, a gente nem sabe o quanto chega. Aqui a gente consegue medir especificamente a intensidade da corrente, limitar a área que vai associar à estimulação, sem ter os efeitos colaterais associados ao uso. Nessa poltrona e nessa TV, o paciente fica sentado. Além da estimulação magnética transcraniana, a gente tem a estimulação por corrente contínua, onde a gente coloca eletrodos que são acoplados a áreas da cabeça do indivíduo, onde uma pequena corrente elétrica é emitida, facilitando o funcionamento dos neurônios nessa área. Então, um tratamento que a gente usa muito associado à própria sessão de psicologia, a gente consegue acionar as áreas de depressão, inibir as áreas de ansiedade enquanto a gente faz o processo psicológico. A gente usa também muito assim nos processos do tratamento do TDAH, então enquanto o paciente está recebendo um estímulo, a gente coloca alguns jogos na tela do computador para treino de atenção concentrada, de memória, de atenção. E a outra técnica que a gente utiliza é o biofeedback, que é uma técnica desenvolvida para tratar ansiedade, para tratar estresse, para tratar do TDAH, de forma que a gente conecta um sensor no indivíduo que capta respiração, frequência cardíaca e ensina o indivíduo a controlar esses sinais fisiológicos e aprender a ter autocontrole, a controlar o estresse e a ansiedade através da respiração, do relaxamento, da meditação, de forma científica e monitorada. Então, segunda a segunda, ele vai vendo as alterações no corpo e vai aprendendo a controlar isso, se tornando uma pessoa mais calma, mais concentrada, com maior capacidade de autocontrole e aprendizagem. Aqui é a sala da avaliação neuropsicológica, onde ocorrem os testes. Então, nessa sala, a gente faz aplicação de testes de inteligência, de atenção, de memória, de personalidade. Tem uma mesa de apoio, porque muitos dos testes requerem escrita, requerem a execução de certas tarefas, como montar cubos e completar figuras. A gente tem um espaço atrás para os pais, se quiserem acompanhar a avaliação. Muitas crianças têm a necessidade de ter um pai presente por causa do apego ou da pequena idade. Então, os testes são aplicados em cima da mesa, tem um espaço no fundo para os pais fazerem a observação, enquanto o psicólogo comanda a avaliação aplicando os testes e também, muitas vezes, entrevistas. Essa é a sala de administração, onde é feito o processo administrativo da clínica, de todos os profissionais que fazem parte. Aqui também a gente faz a parte da venda, quando eu tenho um paciente que eu tenho que explicar um dos tratamentos, ou explicar a própria avaliação neuropsicológica, a gente acaba tendo aqui um espaço que a gente tem um notebook para mostrar como funcionam os procedimentos, para explicar a avaliação, onde a gente tem uma geladeirinha que tem algumas bebidas, tem um café para oferecer para as pessoas durante a avaliação. E quando não está sendo usada para esse processo de vendas, é feito toda a administração da clínica nesse ambiente. Quem faz essa parte administrativa é minha esposa, a Carol, que é psicopedagoga, que é educadora física e que já está há quase 10 anos fazendo a parte de administração da clínica. O foco da clínica, então, é todo voltado assim às pessoas também que têm deficiência. A gente tem muitas crianças com atraso no desenvolvimento motor, autismo, pacientes que são portadores de deficiência que precisam da acessibilidade.
Então a clínica já foi pensada para esse perfil e tem toda a acessibilidade, tem os banheiros que são adaptados para pessoas para PCD, a gente tem um banheiro masculino, um banheiro feminino, o elevador que serve para essas crianças com deficiência e também os idosos, e a gente vai mostrar a parte da clínica que eu acho mais divertida, que é a brinquedoteca. A brinquedoteca foi pensada num espaço, assim como a maior parte dos nossos clientes são crianças, de um lugar para as crianças terem vontade de vir, de ficar, de perder esse medo que muitas têm de vir no médico e estar todo mundo de branco. Então a gente criou um ambiente bem lúdico, bem colorido, com vários brinquedos e principalmente pensando assim nas crianças que têm TDAH, nas crianças que têm autismo, de já ter uma área de brincadeira que é toda filmada para a gente já avaliar o comportamento dessa criança interagindo com outras crianças, na forma que elas brincam com os brinquedos. Então foi tudo já montado e os brinquedos são especialmente desenhados para essas crianças com necessidades especiais, autistas, TDAH, crianças com dificuldades de aprendizagem, onde a gente já pode ver essas crianças nesse ambiente, como elas interagem com os brinquedos, na pintura, na montagem dos objetos, que já é um parâmetro para a gente avaliando a criança desde a recepção. E assim os pais têm tranquilidade de trazer seus filhos, passarem por um atendimento e ter um lugar seguro e monitorado para suas crianças ficarem. Foi um prazer receber todos vocês aqui na minha clínica. Convido a todos que estão nos assistindo a vir conhecer. A gente possui 11 salas, psicólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo, todos profissionais capacitados para fazer desde a avaliação até o tratamento. Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco via WhatsApp ou por nossas redes sociais.